falar hoje, em particular, sobre o comentário do Alessio Pereira. Tá? Vamos falar sobre crise mundial. Ele diz aqui: olá professor, adquiri o curso Como Enriquecer na Bolsa, mas tenho uma dúvida e gostaria que me esclarecesse diante do cenário econômico do país. Alguns países estão adquirindo ativos como ouro e prata em grandes quantidades. Como eu devo proteger meu patrimônio se houver uma possível crise mundial? Aguardo sua sugestão. Obrigado. Alessio Pereira, respondendo a sua pergunta. Eu escuto falar de crise há 10 anos. Aliás, nesses 10 anos, o interessante na crise do PT, que eu falo em vários vídeos, é que mesmo com a queda do PT, onde no ano passado, 2018, eu tive o pior ano da minha história em Bolsa de Valores, o que eu consegui ganhar foi extremamente acima de qualquer outro tipo de aplicação bancária. Então, isso que para mim importa. A Bolsa de Valores, mesmo com eventual taxação de impostos, tudo ainda vai ser muito melhor do que qualquer produto de banco, essas ficções financeiras que eu costumo dizer muito aqui nos meus canais. Então, sobre crise mundial que o Alessio está falando aqui, sobre a compra de ouro, é verdade, o Alessio está muito bem informado. Os países, principalmente os Estados Unidos, a China, as grandes economias, estão voltando a comprar muito ouro, e a razão disso ela começa com a seguinte história. Eu lembro do meu pai falando, o Richard Nixon, se não me engano, em 1971, ele quebrou a hegemonia, não sei se é essa palavra, de que para cada dólar emitido existia o lastro em ouro. Eles quebraram essa conexão, apesar de que hoje os Estados Unidos ainda é o maior detentor de reservas de ouro do mundo. Existe aquele Fort Knox, né? Que é um lugar que ninguém chega nem perto, onde os Estados Unidos guardam no fundo da terra, numa fortificação toda protegida, as reservas de ouro dele, que dariam lastro a uma possível crise mundial, a uma possível quebra do sistema financeiro ou da desvalorização do próprio dólar. E eles quebraram com isso, começaram a emitir muito dinheiro. Então, a quantidade de dinheiro no mundo só não está na mão de todo mundo. Mas as pessoas que detêm o dinheiro, elas têm tanto dinheiro que elas não sabem o que fazer. Então, por exemplo, nos Estados Unidos hoje e nos países desenvolvidos, se empresta dinheiro a juros negativos. O que é isso? Então você toma aqui 100 mil dólares, comprar uma casa, fazer o que você quiser, montar um negócio, e daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, você me devolve só 95 mil. Você fala, cara, como é que pode o cara perder dinheiro? Mas é isso que está acontecendo. Porque eles preferem emprestar dinheiro a juros negativos do que ficar com o dinheiro parado, porque quando eles emprestam o dinheiro, eles giram a economia e fazem criar novos negócios, e os negócios que eles têm, as empresas que eles têm, com a economia crescendo, também vão ser lucrativas. Então eles ganham indiretamente. Eles emprestam dinheiro barato, porque eles têm muito sobra, mas eles fomentam a economia dos países, e a população cresce, prospera e consome ou compra os serviços e produtos onde eles têm participação em outras empresas. Agora, por que está todo mundo comprando ouro de volta? Porque eu sei disso, porque eu estou aqui nos Estados Unidos e se fala muito disso aqui, que o Trump, ele está fazendo tudo para voltar o lastro do dólar com o ouro, porque ele sabe que isso pode, no futuro, em algum dia, não se sabe, gerar uma crise financeira e ter uma quebra, como já houve. O grande medo das pessoas é uma quebra da Bolsa como a de 1929, que é histórica. Quem não conhece essa crise deveria conhecer. Foi quando, a partir desse momento, os Estados Unidos se reinventou e se tornou a grande potência que eles são hoje. O que a gente tira de lição disso? Na verdade, a crise de 1929, que foi a maior, foi difícil porque foi a primeira da história, então muita gente não estava preparada. O que as pessoas não contam da crise financeira de 1929 foi que, apesar de muitos quebrarem completamente, não se comenta que muitos enriqueceram barbaramente em apenas 3 anos. Porque a crise se superou, o governo respondeu com movimentos da economia que acabaram com a crise e fizeram o país prosperar ainda muito mais. Então, se você pegar esses gráficos da economia, a crise de 29, a bolsa caiu, mas logo ela subiu. Então, pessoas compraram, eu me lembro de várias publicações contando que pessoas compravam ações que valiam muitos dólares por centavos, principalmente pessoas que tinham dinheiro em casa ou pessoas que tinham reservas em ouro. Então, o Alessio aqui pergunta sobre
o que ele deveria fazer para proteger o patrimônio se houver uma possível crise mundial. Em primeiro lugar, se houver uma crise que não tem a solução, é o fim do mundo, porque ninguém mais vai comer, ninguém mais vai andar de carro, nada vai funcionar. A história mostra que os mercados, eles se resolvem por si próprios. Se os governos não se resolvem, os mercados se resolvem. Por quê? Porque o governo pode falar o que falar, mas o cara que produz comida, ele vai botar uma banca na esquina e vai vender para quem está com fome. É assim que funciona. Então os mercados, na verdade, ditam regras e eles crescem, eles prosperam. Por isso que as bolsas de valores mundiais são a grande maravilha dos investimentos, né? O que ele deveria fazer? Ele deveria continuar investindo em bolsa porque é o único lugar seguro, porque mesmo que haja uma crise, você simplesmente vai ficar quietinho lá, deixar suas empresas, se puder comprar mais. Agora, a partir do momento que você tem patrimônio em bolsa, que você tem independência financeira, que você tem recursos para criar seus próprios negócios, como foi o meu caso, comecei a criar empresas, comecei a empreender com meu próprio dinheiro, sem pedir dinheiro emprestado para ninguém, muito menos para banco com juros absurdos. Não devo nada a ninguém, monto os meus negócios, monto as minhas empresas com os meus investimentos de bolsa. Por isso que eu digo, no começo, vocês querem enriquecer, trabalhem em qualquer coisa, produzam, façam dinheiro para botar na bolsa e um dia terem independência financeira. Depois vocês vão se preocupar em onde trabalhar naquilo que vocês gostam. Vocês podem, a partir de um certo capital, diversificar, e eu vou fazer um vídeo sobre diversificação em breve, a importância da diversificação nas diversas estratégias conjuntas de investimento em bolsa de valores e em outras coisas, porque a partir do momento que você tem um certo patamar de patrimônio financeiro, seja em bolsa ou em qualquer outra coisa, você tem que diversificar para outras, né? Porque mercados são diferentes. Mercado imobiliário é diferente do mercado da bolsa, mercado de ouro. E nas crises eventuais, que a gente está falando de uma crise aqui, que ele está falando de uma grande crise. Não, existem as pequenas crises, né? Por isso que o mercado oscila. Então a gente tem que estar sempre protegido, diversificando. A solução, Alessio, é diversificar. Enquanto você não tem patrimônio grande, coloque na bolsa somente aquilo que você não vai precisar mexer. E tem uma reserva financeira. Procure lá no meu canal, eu fiz recentemente um vídeo sobre reserva financeira, como fazer uma reserva financeira, como eu fiz a minha reserva financeira no começo de uma maneira e como eu faço agora que eu já tenho um patrimônio um pouco maior. Eu acho o fato de os países estarem adquirindo ouro e o Trump está voltando a pensar em fazer o dólar ter um lastro, eu acho maravilhoso. Porque eu acho que precisa ser assim. Nunca isso deveria ter sido quebrado. Nunca os países deveriam ser autorizados a emitir dinheiro sem lastro. Porque aquele dinheiro começa a perder o valor. Ah, eu falei do Bolsonaro, eu falo do Trump. Na verdade, eu quero acreditar e quero falar bem dos governos que podem beneficiar os meus investimentos. Então, por exemplo, Bolsonaro no Brasil é a única esperança, se comparado aos últimos governos que a gente teve, que foi o PT, a termos uma economia melhor, um mercado de ações mais promissor. Então, eu tenho que falar bem, incentivar e acreditar que o Bolsonaro vai ser bom. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. O Trump, o Bolsonaro e o Trump podem ter todos os problemas que eles têm, e eles têm. Ninguém é perfeito. Porém, eles ainda estão sendo melhores, e eu sei que aqui nos Estados Unidos o Trump está sendo melhor do que os democratas que estavam antes. Ele está resgatando o nacionalismo americano, ele está colocando a Bolsa de Valores lá para cima, ele está querendo fazer o lastro em ouro, ele está blindando de alguma forma a economia norte-americana, porque vocês têm que entender que alguém tem que equilibrar o planeta no meio de um monte de ideologias de governo, comunismo, socialismo, democracias, repúblicas. Alguém tem que botar ordem, e a única nação que colocou ordem nesse planeta até hoje tem sido os Estados Unidos. Então, se eu fosse vocês, eu torcia por um Estados Unidos forte. Ou vocês preferem uma China cuidando do mundo, uma China comunista cuidando do mundo? Eu não. Eu tenho certeza que eu prefiro o Trump. Então, nesse ponto, eu vou falar bem do Trump, porque é perfeito, ele não é. Agora, eu quero alguém que estimule o crescimento do capitalismo. Eu acho que o capitalismo é a única solução. Já está provado que o comunismo e o socialismo nunca funcionou em lugar nenhum. Então, é lógico que o capitalismo não é perfeito, ele precisa distribuir melhor a renda, mas a gente nesse canal aqui vai falar mais sobre isso, sobre a aposentadoria. Existe solução para a aposentadoria e não está no governo, está em nós mesmos e está no mercado de ações. Espero ver vocês em breve. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.